Petróleo e gasolina. A atuação brasileira na OMC. O Brasil é um grande exportador de commodities. Mas o que é um commodity? Os commodities são basicamente as matérias-primas, ou seja, os produtos que servem de matéria para a criação de produtos industrializados. Eles são produzidos ou explorados em larga escala, e seus preços são geralmente determinados pelo mercado internacional. Dentro desta categoria se encaixa o petróleo, e é da sua exploração e venda que iremos falar hoje, comentando também o comércio da gasolina, que é um derivado do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil que passa por um processo de refino, onde é tratado e dá origem a diversos produtos. Foi achado petróleo no Brasil na década de 1930 e desde essa época até 1997 somente a União poderia explorar as jazidas encontradas. Isso foi alterado com a Lei número 9.478. Que extinguiu o monopólio estatal e criou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, sendo esta a responsável por administrar as rodadas de licitações. As chamadas rodadas de licitações são leilões onde a União, ou pode-se dizer o Estado brasileiro, autoriza a exploração e a produção de petróleo e gás natural por outros agentes que não sejam ele. É como se a União alugasse as jazidas para serem exploradas. Mas como funciona uma rodada de licitações? E no que isso remete à OMC? Para fazer uma rodada de licitações, a ANP publica um pré-edital e a minuta do contrato. Neste pré-edital estão o cronograma de eventos e a divulgação dos blocos de jazidas que serão leiloadas. As empresas que se interessarem pelo leilão fazem sua inscrição, definindo seu interesse pelas bacias de exploração, classificadas como maduras, de nova fronteira e de alto potencial. Qualquer empresa nacional ou estrangeira pode participar da rodada, e mesmo que seja uma questão de exploração e não de oferta de produto, a regulamentação da ANP respeita o princípio do tratamento nacional estabelecido pela OMC, dando as mesmas condições de licitação para empresas brasileiras e estrangeiras. Os leilões do pré-sal ocorridos em 2017 e 2018, por exemplo, tiveram mais participação de empresas estrangeiras dos Estados Unidos, Catar, China, Holanda e Portugal do que da Petrobras e outras empresas nacionais. O refino é uma área tão importante quanto a exploração e a produção. Também exige grandes investimentos em capital e agrega valor ao exercício de exploração e produção. Ter um alto nível de exploração de petróleo não é suficiente para manter a balança comercial deste commodity equilibrada. A existência de um parque de refino que atenda à demanda interna é essencial, pois o petróleo não é consumido de modo cru. A estrutura das refinarias, o custo de logística tem relevância sobre os produtos finais, sendo estes os derivados de petróleo com mais valor agregado do que a matéria-prima natural. No ano de 2017, a demanda interna brasileira de derivados de petróleo foi de aproximadamente 2,25 milhões de barris por dia, enquanto o Parque de Refino Nacional conseguiu produzir 1,82 milhões de barris por dia de derivados, gerando um déficit de mais de 565 mil barris por dia de gasolina, diesel, querosene de aviação, nafta
e GLP. Portanto, este déficit teve que ser suprido com importações. Para diminuir a necessidade de importação, os planos brasileiros são de construção e ampliação das refinarias, sem gerar monopólios regionais, garantindo que os preços nas mesmas estejam alinhados ao mercado internacional e que haverá segurança na prática de preços de mercado competitivo. A IEA, International Energy Agency, estima que o Brasil, em meados de 2035, será responsável por 50% da produção de petróleo offshore em todo o mundo. Isto é, produzirá metade de todo o petróleo explorado no mar. Os campos do pré-sal possuem reservas muito grandes e poços de alta produtividade. Porém, os custos também são muito elevados. Seria necessário investimentos altos em serviços offshore e na capacidade de refino para a boa execução da exploração do pré-sal, sendo que este setor também possui estimativa de geração de empregos de aproximadamente 544 mil postos de trabalhos anuais, diretos e indiretos, junto com uma renda de 11,7 bilhões de dólares anuais para a economia brasileira, gerando uma arrecadação de impostos de mais de 6 bilhões de dólares. As projeções no Plano Decenal de Energia estimam que em 2026 o Brasil estará exportando aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo cru por dia. Mesmo que o país seja o quinto maior mercado de derivados de petróleo no mundo, com 17 refinarias, uma capacidade adicional de refino deve ser implantada, visto que perdemos muito em exportar mais petróleo cru do que gasolina e outros derivados já previamente refinados. Dentro do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, é possível perceber diversos dispositivos que precisam ser respeitados quanto à exportação e importação de produtos. Nos artigos 20 e 21, existem exceções gerais às normas da OMC, que prescreve a aplicação das medidas sanitárias e fitossanitárias no comércio de bens, pois a organização entende que questões ambientais, de segurança nacional, segurança humana, saúde humana e vida e saúde animal são superiores à liberalização comercial. O artigo não permite que as medidas sanitárias ou fitossanitárias sejam usadas como meios discriminatórios mascarados como restrições. O artigo 20 assente que medidas restritivas são legítimas em caso de relação com os recursos naturais esgotáveis, petróleo, por exemplo. Porém, devem ser aplicadas em conjunto com a produção e o consumo nacionais. Então, o livre comércio de bens pode ser restringido quando as medidas sanitárias e fitossanitárias são aplicadas para proteger a vida e a saúde humana e animal e o meio ambiente, mas a aplicação delas deve ter fundamento científico e evidências que comprovem a alegação. Alguns entraves e situações de controvérsias já foram impostos sobre a exportação de gasolina brasileira. Em 1995, quando a OMC ainda era recente, os Estados Unidos alegou que a gasolina brasileira importada não adequava-se à regulamentação ambiental norte-americana recém-alterada. O caso foi levado ao órgão de solução de controvérsias e a diplomacia brasileira justificou-se
com evidências científicas provando que sua gasolina obedecia aos padrões ambientais exigidos. No painel de avaliação, o Brasil afirmou que a regulamentação ambiental dos Estados Unidos não era tão incisiva quanto os padrões aceitos para a gasolina norte-americana, assim, ferindo o princípio da não discriminação da OMC, dando tratamento diferenciado à gasolina importada. O painel decidiu que a ação dos Estados Unidos estava sendo usada para diminuir a competitividade da gasolina brasileira e que estavam aplicando medidas sanitárias e fitossanitárias de modo protecionista, não permitindo a realização do livre comércio. Os Estados Unidos recorreu então ao órgão de apelação da OMC, que manteve a decisão final do painel do órgão de solução de controvérsias. O embate foi resolvido em agosto do mesmo ano, com a suspensão da restrição à gasolina brasileira no estado norte-americano.